E agora um artigo para o pessoal que gosta de terapia cognitivo-comportamental, tá? E eu, para poder ajudar também essas pessoas. Eu achei uma coisa bem interessante, que um artigo aí do Instituto Beck mesmo. A minha ideia é que eu traga conteúdos também relacionados a isso, do blog deles, coisas que eles falaram novas e tudo mais. Esse aqui, do mesmo jeito, é um site em inglês, mas daí utilizando aqui o Google Tradutor do próprio Google Chrome, da própria página. Ele traduz a página inteira para eu poder conversar com vocês a respeito disso. Porque como eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham que são estudantes de psicologia, que são profissionais da área e tudo mais, pode ser interessante. E se você é uma pessoa que passa por isso também, dependendo do que eu estiver falando, pode ser bacana também, porque você pode ser ajudado, tá? Então o nome aqui do artigo é Ajudando os clientes a dormir melhor durante o Covid-19, tá? Então, vou ler aqui. Quem sabe as orientações que é dada aqui talvez possa ajudar você, tanto você, às vezes, na sua prática clínica, seja você, pessoa comum, que sofre com isso, às vezes está com dificuldade de dormir e tudo mais. Não especificamente por conta, não especificamente por causa do Covid-19, né, do coronavírus, mas você pode, às vezes, ter dificuldade para dormir e algumas orientações aqui podem te ajudar, tá? Então, eles começam contando aí o nome historinha aí, um pouquinho de um paciente, né? Então, Oliver é um engenheiro elétrico de 63 anos que se aposentou poucos meses antes da pandemia. Embora Oliver vivesse sozinho, ele encheu sua vida com amigos interessantes de todo mundo. Oliver era um observador de pássaros ávido e planejava passar seus anos de aposentadoria viajando com outros observadores de pássaros, fotografando e construindo seu catálogo de avistamentos de pássaros. A pandemia de Covid-19 mudou tudo, né? Isso é bem isso mesmo, né? Isso é uma coisa que aconteceu mesmo. A gente fazia planos, a gente vivia uma vida tão boa, né? Tão boa, a gente fazia planos quando a gente podia, poxa, ano que vem eu vou viajar, vou fazer isso. Tô pensando em mudar, fazer tal coisa diferente na minha empresa, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Testar coisas novas, estudar coisas novas, crescer como pessoa, tudo. E a pandemia veio, deu um soco na nossa cara, mostrou que as coisas não são bem assim, que a gente não tem tanto controle, né? Mas enfim, isso também aconteceu com Oliver, né? Aqui. Embora Oliver sofresse de insônia intermitente ao longo dos anos, esses episódios geralmente se resolviam em poucas semanas, porque ele era capaz de manter seus hábitos de sono e rotinas diárias. Já começa aqui falando a importância, né, de você ter hábitos de sono e rotinas diárias. Isso daqui é uma coisa essencial que eu falo e insisto muito, seja para pacientes, seja para as pessoas que perguntam, né? A rotina, o hábito de sono é uma coisa que ajuda muito no sono, tá? Então, assim, se você não tem uma rotina, se a sua rotina é toda cagada, toda, né, altos e baixos, assim, isso dificulta muito. Eu sei que talvez por conta do seu tipo de trabalho isso pode ser difícil ter uma rotina, mas infelizmente é uma realidade, né? A realidade não se importa com isso, né? Dessa vez, porém, a insônia de Oliver persistiu enquanto a pandemia perturbava esses hábitos e rotinas. Então, você vê, a pandemia veio e começou a perturbar os hábitos e as rotinas do Oliver. No caso, provavelmente afetou os seus hábitos e a sua rotina também. Afetou os meus hábitos, as minhas rotinas. Isso faz parte, né? E aí tem que tentar voltar ao normal. Semana após semana, as dificuldades de sono de Oliver pioraram. Dois sistemas corporais, eles começam a partir de explicação, né? Dois sistemas corporais influenciam o nosso sono. A homeostase sono-vigília e o relógio biológico circadiano. A terapia cognitivo-comportamental para insônia inclui intervenções que visam esses dois sistemas a fim de re-regular o sistema do sono. Fizemos 4 mudanças que influenciaram esses sistemas e corrigiram a insônia de Oliver. Então, teve resultado positivo, né? Primeira coisa, estabeleceu um tempo de subida consistente. Deixa eu ver esse subida aqui no original, só para ver como é o subida, na verdade, é rise, na verdade, de acordar, tá? Então, estabelecer um horário de acordar consistente, tá certo? Vamos voltar aqui, é porque às vezes traduz direto e aí fica estranho. Então estabeleceu um horário de acordar consistente. Então, frequentemente ele acordava no mesmo horário. A pandemia afetou com a consistência de tempos de fora da cama de Oliver, o que enfraqueceu seu relógio biológico circadiano. Como um observador de pássaros ao longo da vida, Oliver acordava cedo na maioria das manhãs para observar pássaros com amigos ou para se sentar em seu deck e fotografar pássaros no jardim dos fundos.
Devido à pandemia, Oliver não estava mais se levantando ao mesmo tempo. Então, no mesmo horário que ele levantava. Ao longo de várias semanas, trabalhamos lentamente com Oliver de volta a um horário consistente para acordar e programamos atividades agradáveis e interessantes pela manhã para conter sua tendência a se demorar na cama. Então, isso aí já mostra uma ideia, né, por trás das intervenções que já começa interessante, né, de você ter um horário fixo para você acordar. Então, se a pessoa está com dificuldade de sono, você ter uma rotina, você ter um hábito, você ter um horário para dormir, você ter um horário para acordar é essencial. Essencial. E uma coisa que Covid pode ter atrapalhado muitas pessoas é justamente isso, né? Essa questão do horário aí para você acordar e levantar, principalmente porque muitas pessoas começaram a fazer home office, e aí o horário muda muito porque você faz as coisas mais do seu jeito, você não precisa estar lá na empresa, então você acorda mais tarde, você não precisa às vezes levantar mais cedo, porque às vezes a pessoa levantava mais cedo porque precisava levantar, tomar banho para se arrumar, para poder sair. Aí quando não tem mais esse tempo, né, esse não perde tanto tempo às vezes tomando banho, saindo e tudo mais, aí a pessoa acaba acordando mais tarde. Então isso é uma coisa que prejudicou bastante. Então, trabalhar aí para voltar a ter um horário consistente para acordar e programar também atividades agradáveis e interessantes para amanhã, para o quê? Para a pessoa se sentir mais à vontade, né, para fazer isso. Porque se é uma coisa que não agrada, né, se a pessoa, eu tenho que acordar para fazer tal coisa e é uma coisa ruim, uma coisa chata, vai ser muito mais difícil da pessoa levantar, tá? Hibernação homeostática otimizada. Tá? A resposta de Oliver à pandemia influenciou seu impulso homeostático do sono. O drive de sono homeostático é como um balão. Essa aqui é uma analogia interessante que eles usaram, né? O drive de sono homeostático é como um balão que enche quando estamos acordados e ativos. O balão fica cada vez maior ao longo do dia, atingindo um nível ideal de plenitude após cerca de 16 a 18 horas de vigília. Um balão propulsor durante o sono facilita nossa capacidade de adormecer rapidamente, permanecer dormindo e produzir um sono de boa qualidade. Então, quando a gente tem, é como se fosse realmente aí um balão que fosse enchendo, e aí quando a gente tem um balão que tipo tá cheio, né, tá cheio desse sono, vamos dizer assim, né, desse sono acumulado, isso vai ajudar aí a capacidade da pessoa de adormecer mais rápido, de permanecer dormindo e de ter um sono de maior qualidade, tá? Por conta da pandemia, o Oliver costumava ficar entediado ou solitário e tirava uma soneca durante o dia. E quantas pessoas não estão fazendo isso hoje em dia e também faziam isso antes também, essa coisa de tirar a soneca, né, durante o dia. Esses cochilos liberaram ar de seu balão propulsor de sono, tornando mais difícil para Oliver cair no sono, no caso, né, e dormir à noite. Então você vê, a ideia é esse balão, né, vai enchendo. Se você dorme de manhã, ou se você dorme aí no meio da manhã, acordou e dorme no meio da manhã, dorme depois do almoço, ou dorme de tarde e tudo mais, você esvaziou um pouquinho esse balão e aí você torna um pouquinho mais difícil dormir à noite. Então ele concordou em interromper os cochilos e fizemos um brainstorming de atividades para combater a sonolência, o tédio e a solidão. Ele concordou em usar máscara e passear por sua vizinhança, fotografando pássaros e enviar as melhores fotos para seu amigo quando voltasse para casa. Se estava chovendo, Oliver concordou em fazer alguns polichinelos na frente das portas francesas para aumentar seu estado de alerta e afastar a sonolência. Oliver concordou que se ficasse muito sonolento e planejasse dirigir longas distâncias, ele poderia tirar um breve cochilo de 15 a 30 minutos, cerca de 7 a 9 horas após a hora de acordar, porque não era provável que perturbasse o sono noturno. Então, foi vendo assim, maneiras justamente né, do Oliver aqui, né, de ficar acordado, né, de fazer atividades para ficar acordado, para não diminuir, pensando novamente na ideia do balão, né, para não diminuir aquele sono acumulado que ele tem para poder dormir melhor à noite. Aí pensar em estratégias, pensar em coisas que a pessoa pode fazer para se manter acordado, e principalmente se tiver atividades interessantes, como por exemplo caminhar, tirar foto de pássaros, no caso aqui do Oliver, né, que gostava de fazer isso, é uma coisa que vai ajudar muito, né? Ajuda muito a pessoa a não fazer isso de dar uns cochilos mais. E se for tirar o cochilo, eles colocam que justamente aí, se for tirar de 15 a 30 minutos, cerca de 7 a 9 horas após a hora de acordar, tá? Não muito mais que isso ou menos que isso. E é importante ter o tempo. E também eles colocam aqui, tá? Mais na questão de planejar viajar a longas distâncias. Então, assim, se você teria
digamos, um perigo, né, por conta disso. Agora, se você estiver em casa e tudo mais, não tem muito para isso, tá? Outra coisa é diminuir a excitação condicionada. A pandemia influenciou o sono de Oliver de maneiras que ele nem percebeu, o que sempre influencia o nosso. Isso não é nem só a pandemia, né? Nós somos muito influenciados, nosso sono é muito influenciado por coisas que a gente nem imagina que acaba influenciando, né, infelizmente. Quando as pessoas ficam acordadas na cama noite após noite, seu quarto passa a ser associado à sensação de despertar, alerta, frustração e ansiedade, em vez de relaxamento e sono. Isso é excitação condicionada. Para que o sono venha enquanto estiver no quarto, é importante quebrar esse estado de alerta condicionado. Oliver concordou em ir para a cama apenas quando estivesse com sono. Isso aqui é muito importante e a gente fala também, vá para a cama apenas quando você estiver com sono, aumentando a possibilidade dele adormecer rapidamente. Ele também concordou que se ficasse acordado após 20 minutos, seja no início ou no meio da noite, deveria sair da cama e voltar para a cama somente quando estivesse com sono novamente. Oliver e eu projetamos seu lugar de espera para dormir. Projetamos seu lugar de espera para dormir, que era uma cadeira confortável com uma luz de leitura e um edredom aconchegante. Ele colocou vários livros sobre pássaros na mesinha, junto com um rádio para tocar música reconfortante. Então, ele, antes de dormir, ele tinha ali um local de espera, né, para dormir. Deixa eu só ver se a tradução é isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, antes de dormir, né, para não ficar acostumando, né, a ir para a cama sem ter sono, tinha um local, um momento e tal, onde a pessoa ele podia ficar ali para poder com uma luz mais baixa, não ter tanta conexão também, isso é muito importante, tá? Na questão de uso de celular, tela de celular, TV, barulho, notícias, coisas que possam, digamos, ativar muita coisa em você. Se você ficar vendo muita notícia, ficar vendo muitas coisas nesse sentido, isso pode trazer mais pensamentos, você ficar mais refletido, fazendo mais reflexões sobre as coisas. Isso pode atrapalhar um pouquinho o seu sono também. Sem contar a questão da luz, né? A luz azul que a gente fala, seja do computador, seja do celular e também da TV, pode ser muito ruim, porque estimula muito a nossa visão, isso atrapalha também nessa questão do sono. Então, você ter às vezes um momento, um lugar assim para você conseguir se acalmar e tal, fazer uma leitura, fazer uma coisa mais confortante, aconchegante, confortável, pode te ajudar a gerar aquele sono, né, no início, para depois você ir para cama e só dormir quando você tiver, só deitar quando você tiver com sono mesmo. Depois, ritmos sociais consistentes estabelecidos. A pandemia influenciou os ritmos sociais de Oliver, que por sua vez influenciaram seu relógio biológico circadiano. Ele não fazia mais suas refeições no mesmo horário todos os dias, nem se encontrava com os amigos para jantar fora com a frequência anterior. Ele costumava dormir até tarde, em vez de acordar para passarinho pela manhã. Para passarinho pela manhã. Vamos ver o que eles pegaram aqui, calma aí. Getting up to bird in the morning. Isso aí. Os passarinhos cantando, né? Imagino que é isso, é uma expressão aí. Essas atividades foram importantes para Oliver e o ajudaram a se sentir feliz e conectado. Conforme o ciclo de sono e vigília de Oliver se tornava mais consistente, ele concordou em comer em horários regulares. Ele também concordou em compartilhar uma refeição com seu amigo via Zoom uma vez por semana. Aí, tá vendo uma dica interessante, que às vezes se a pessoa estiver disposta pode ser muito bacana. Então, compartilhar uma refeição com um amigo via Zoom uma vez por semana e fazer caminhadas curtas e socialmente distantes 2 vezes por semana com os amigos também. Essas visitas sociais não apenas contrabalancearam seu tédio, mas melhoraram muito o seu humor. Então você vê como a parte social é tão importante, né? Então mostrou nessa parte aqui, fala tanto da importância na questão de ter uma rotina, de ter um horário para as coisas e tudo mais, como também como a importância da parte social. A pandemia cagou um pouco isso da parte social, mas dá pra gente ter alternativas, tá? Como esse exemplo aí de você às vezes fazer chamadas via Zoom pra assistir alguma coisa, chamada via Zoom pra comer, pra comentar com amigos sobre alguma coisa também que vocês gostam em comum. E isso ajuda os dois, né? Ajudam as duas pessoas. E essa questão, por exemplo, da caminhada, querendo ou não, você pode às vezes fazer uma caminhada com máscara, dependendo da sua localização. É possível fazer isso, um pouquinho mais distante das pessoas. Então, isso vai ajudar tanto no humor, como também nessa questão do próprio ritmo, né? De você ter horário fixo para as coisas e tudo mais. Depois de 4 consultas, Oliver estava dormindo muito melhor e agora tinha energia para se envolver em atividades mais agradáveis, se relacionar com os amigos e se reconectar com a sua família, apesar das limitações do Covid-19. Ajudei Oliver com tudo isso no decorrer de mais algumas reuniões.
Ainda tenho notícias de Oliver, normalmente é o texto de uma foto e um avistamento recente de um pássaro em uma breve mensagem. Ainda estou dormindo bem na pandemia. Então, muito bom. Aí, essa fala, né, justamente sobre, sobre como a TCC ela pode ajudar nessa questão do sono. Então, você vê, claro que nem eles colocam aqui, em 4 sessões e tudo mais. Isso depende bastante, né? Isso vai depender bastante também da pessoa estar bem disposta a fazer aquilo, né? Uma coisa, isso infelizmente a gente encontra muito, né, no consultório, é justamente a resistência de fazer as coisas que o profissional orienta, né, que o profissional às vezes busca fazer, mesmo que é uma coisa que a pessoa, né, que o paciente encontra. Né? Então o paciente encontra, não, isso seria bom para mim, tá? Opa, beleza, então vamos colocar em prática, então não é a maioria das pessoas que colocam em prática. Então assim, existe a possibilidade, essa é a questão aqui, tá? É possível melhorar e é possível melhorar rápido, desde que a pessoa coloque em prática. Então, uma coisa de se entender, seja a pessoa que é paciente, seja o profissional, o estudante e tudo mais, é que a maior parte aí da melhora e tudo mais é do paciente. Tá? É o paciente que precisa fazer a maior parte da melhora. Ele que precisa colocar em prática, ele que precisa correr, se esforçar. Não tem como nós fazermos isso para ele. Tá? A gente pode ajudar ele a entender o que ele precisa fazer, mas ele precisa colocar em prática, ele precisa fazer, tá?